Fala, galerinha, beleza? Como é que vocês estão, terceiro ano? Tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre o capítulo 3, a aula 3 de Sociologia, dando continuidade aos nossos estudos. Nesse capítulo, como vocês podem ver aí na frente, na telinha de vocês, nós estaremos falando sobre a sociologia no Brasil. Os intelectuais, os sociólogos brasileiros que ajudaram a construir as ideias aí que hoje estudamos sobre o nosso país. Esses fenômenos sociais, essas interações que existem na nossa humanidade dentro da sociedade brasileira, foi um tema de estudo e ainda é um tema de estudo muito importante para compreendermos melhor a construção do indivíduo e da sociedade brasileira. E esses aí que estão neste capítulo foram de fundamental importância para contribuir e para ajudar ainda mais na compreensão disso tudo, ok? Bom, esses sociólogos intelectuais que são colocados no capítulo 3, eles foram influenciados, obviamente, por uma questão dos clássicos, por questões dos sociólogos clássicos. Principalmente aí, óbvio, os sociólogos mais conhecidos, são Emile Durkheim, Max Weber e Karl Marx, cada um de uma forma distinta. Porém, eles introduziram essas ideias no nosso país, com as características próprias que o nosso país tem, com as especificidades que o nosso país tem a partir da construção social que houve aqui. Essa pluralidade absurda, né? Absurda no sentido de tão grande, tão forte, que existe na nossa construção cultural. Isso tudo é tema de estudos sociológicos, né, e antropológicos no nosso país. Bom, os principais nomes que foram colocados neste capítulo, tá? São Silvio Romero, Euclides da Cunha, Oliveira Viana, Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior, né? E Florestan Fernandes. Florestan Fernandes não tem a fotinha dele aí, mas também é falado e também é muito importante para a sociologia brasileira. Nós temos outros nomes importantes também, como Ottaviani, enfim, que foram grandes nomes da sociologia, Darcy Ribeiro, mas não estão colocados aí neste primeiro momento, ok? Vocês bem sabem que além daqui vocês podem estudar por outros meios, tá? Na internet, aqui no cantinho vocês têm um QR Code para vocês estarem acessando a aula virtual do Portal SAIS, e o YouTube também, em diversas videoaulas que existem, pode estar trazendo outras perspectivas, outras ideias desse conteúdo, ok? Bom, para a gente entender, né, a sociologia chegando ao Brasil, essa influência dos teóricos clássicos da sociologia, nós temos que entender um fator histórico, né? Como foi o desenvolvimento desse pensamento no Brasil. Então a gente pode falar aí do final do século XIX, início do século XX, como um principal ponto ao qual esses estudos do nosso país foram colocados à tona. Tá? E essa influência da sociologia francesa, que ocorreu com muita força sobre o nosso país, com Émile Durkheim e Auguste Comte. Porém, com o passar do tempo, a sociologia também alemã de Weber e Karl Marx. Na página 107, é isso? 107, nós temos aí o primeiro nome que se traz para o debate, que seria Silvio Romero. Silvio Romero não é um dos nomes mais falados da sociologia no Brasil, tá? Os nomes mais falados são Gilberto Freire, Caio Prado Júnior, Sérgio Buarque de Holanda, Florestan Fernandes, Ottaviani e Darcy Ribeiro. Porém, esses outros que estão aí, eles são importantes porque eles eles se dedicaram a entender a questão da cultura, a questão da sociedade, em um período ao qual ninguém falava disso. Então, Silvio Romero foi um dos primeiros aí no final do século XIX, tá? E ele começa a tratar e a reestabelecer alguns importantes parâmetros de estudo da nossa sociedade.
tá? Ele fala aí sobre essas questões populares, dos cantos populares que existiam, e isso traz à tona, então, toda uma forma crítica de se ver e de se pensar a existência da nossa sociedade, do nosso indivíduo brasileiro. Já Euclides da Cunha foi um também considerado sociólogo, mas não tinha essa formação, tá? Ele era um jornalista, mas os seus estudos, eles podem ser considerados como estudos sociológicos, porque ele acabou fazendo aí, através das suas escritas, uma compreensão dos dramas que existiam, das questões que existiam no interior da Bahia. Tá? E a partir disso, ele escreve sobre a estrutura de poder coronelista que existia lá no interior da Bahia. Ok? Então, esse era o objeto de estudo dele. A ideia das formas de poder, da construção cultural e política que existia através dessas formas de poder no interior da Bahia. E com isso ele traz aí a ideia de sertão brasileiro, a ideia do Nordeste brasileiro, a ideia de vários Brasis. Não existia na concepção de Euclides da Cunha apenas um Brasil, mas sim dois ou até mais Brasis. Por quê? Porque há uma carga diferenciada, né, de entendimento e de construção social nesse país que mais parece um continente. Já Oliveira Viana, um sociólogo aí que foi até nascido aqui em Saquarema, próximo da gente, né? Ele tem até uma fundação Oliveira Viana lá em Niterói, onde estudei. Essa fundação traz aí as histórias de Oliveira Viana. Oliveira Viana, ele constrói um estudo aí que explora totalmente a formação social do nosso país. Tá? Ele sai dessa relação, ele tenta sair dessa relação que havia entre negros e brancos, desses estudos, sempre caía nisso, mas ele não consegue, por final. Por quê? Porque esse tipo de estudo vai fazer com que a gente compreenda melhor a construção do ser social. Tá? Então ele faz esses estudos da família rural, do patriarcado no Brasil, e tenta aí ir para o sul do nosso país e começar a estudar também como foi a construção e a relação daquela sociedade no sul do nosso país, no Rio Grande do Sul, e depois em São Paulo, no Sudeste, em Minas, enfim. Ok? Bom, agora vamos ao ponto aí que neste capítulo pode ser considerado mais importante, os sociólogos brasileiros que são mais estudados. E a gente traz Gilberto Freire. Gilberto Freire, sociólogo que foi influenciado diretamente pelo determinismo, né, da antropologia norte-americana. Então, ele escreve um livro magnífico chamado Casagrande e Senzala. Este livro traz a concepção de que há uma democracia racial no nosso país. Gilberto Freire, ele tentava, de certa forma, ao escrever esse livro, falar que o nosso país teve e tem uma construção racial que é a melhor construção racial de todos os países do mundo. Para ele, essa interação que existia entre brancos e negros e índios na nossa sociedade era uma interação que fazia com que essa diversidade cultural e social fosse algo muito típico, muito importante na construção do ser brasileiro, da nossa sociedade. Essa ideia de Gilberto Freire, ela, nesse primeiro instante da sua ideia particular, tende a tentar fazer com que as pessoas entendam que negros, índios, brancos, enfim, estão na mesma, são seres que que têm a mesma capacidade, que têm a mesma possibilidade. Só que, neste ponto também, há uma crítica feroz aos estudos de Gilberto Freire. Por quê? Porque ele fala do mito da democracia, ele fala da democracia racial.
E surge então esse ponto, o mito da democracia racial no nosso país. Há um entendimento na concepção de diversos sociólogos de que Gilberto Freire erra fortemente ao falar que houve uma interação importante entre negros, brancos e índios e que eles viviam em paz. E essa interação não era uma interação forjada ou uma interação forçada. Nós sabemos que, infelizmente, a história nos conta que muitos negros, muitas negras, muitos índios, muitas indígenas acabaram morrendo no nosso país. Eles eram escravizados e muitas mulheres negras e muitas mulheres indígenas foram estupradas pelos brancos. Então, essa diversidade cultural a partir do tom de pele ao qual Gilberto Freire traz como algo tão legal, tão importante, que diferencia tanto o Brasil, foi uma das formas aí de se criticar os seus estudos. Não que os estudos de Gilberto Freire sejam totalmente, tudo errado. Não, pelo contrário. Os estudos dele, até hoje, são estudos importantíssimos para a sociologia. Porém, eles são muito criticados por conta da criação desse mito da democracia racial no nosso país. É como se os negros tivessem aceitado de forma muito passiva a escravidão, assim como os indígenas. Para Gilberto Freire, houve isso. Houve uma aceitação. Os negros, eles estavam ali porque aceitavam passivamente. E com o passar do tempo, foi visto que os negros não poderiam mais ser escravizados. E aí a princesa Isabel fez uma carta e libertou. Enfim, toda essa história que hoje em dia é completamente criticada por historiadores e por sociólogos, ok? Bom, Gilberto Freire, então, fica com essa mancha na sua vida, que é a ideia de ter falado de forma preconceituosa. Não significa que ele quis fazer isso, tá, gente? As pessoas interpretam e analisam os estudos dele dessa forma, tá? De uma forma ao qual faz com que o seu livro, Casa Grande e Senzala, que é um clássico da sociologia, tem aí uma importância fundamental para se compreender uma ideia do mito da democracia racial, dessa democracia que nunca existiu no nosso país. Bom, outro sociólogo super importante foi Sérgio Buarque de Holanda. Pelo nome, para quem conhece um pouco de MPB, dá para notar que ele é da família do Chico Buarque de Holanda, um dos maiores compositores desse país. Ele era pai do Chico Buarque de Holanda, ok? Sérgio Buarque de Holanda, ele já vai por um lado diferente de Gilberto Freire. Ele sai dessa linha antropológica e entra numa linha mais sociológica, principalmente do ponto de vista weberiano. Ele estuda as ações do indivíduo, a ação individual. Então ele começa com essa influência da sociologia compreensiva weberiana a tentar definir o tipo de ser, qual é o tipo ideal do ser humano aqui no nosso país, do indivíduo no nosso país. E ele chega ao tipo da cordialidade. O homem cordial, um dos nomes aí do seu livro, dentro um dos nomes da sua teoria, dentro de um dos seus livros principais, As Raízes do Brasil. Ok? Sérgio Buarque de Holanda, então, falava que o homem cordial brasileiro é aquele homem que, em sua maioria, tem sempre um jeitinho. Ele sempre dá um jeitinho nas questões. Ele sempre tem uma forma de se dar bem. O inimigo não pode se dar bem, mas ele e seus amigos podem se dar bem. Então, o homem cordial é aquele que recebe, que é bom, que é legal, mas que por trás ele está querendo algo em troca disso. Por isso, a cordialidade brasileira é colocada como um dos pontos muito importantes da construção do ser individualmente para Sérgio Buarque de Holanda. Um desses seus relatos, ele diz que chegou em um restaurante, por exemplo,
e não tinha mais lugar. Um dos restaurantes chiques do Rio de Janeiro não tinha mais lugar. E aí ele chega e fala, olha, pro maître, meu senhor, eu sou Sérgio Buarque de Holanda, sou pai do Chico Buarque, você não teria um lugarzinho para mim? E aí Chico Buarque, naquele momento, super famoso no país inteiro, já é visto, o pai dele já é visto de uma outra forma. Rapidamente acham cadeiras, acham mesas e botam uma mesa ali para o pai do Sérgio, para o pai do Chico Buarque de Holanda. Por quê? Porque o brasileiro ele é um homem cordial na concepção de Sérgio Buarque. Isso explica se enreda, né? Aí o seu discurso de que o brasileiro ele sempre dá um jeitinho para se beneficiar. Aquilo seria bom para o restaurante, porque o pai do Chico, né, estaria ali. E então, rapidamente, a cordialidade brasileira acontece, tá? Ele traz essa ideia da formação do brasileiro por conta da colonização portuguesa, mas também de traços espanhóis que existem na América, ok? Bom, para a gente fechar, vamos falar de Caio Prado Júnior e um pouco de Florestan Fernandes. Caio Prado Júnior, junto com Florestan Fernandes, são dois que têm uma tendência mais marxistas. Eles começam a estudar mais as questões de classe, da classe social, essas relações de classe que existiam na sociedade. E aí Caio Prado Júnior é um dos maiores nomes aí que entram em contraponto com Gilberto Freire, com a questão da democracia racial. Ele faz estudos importantes sobre a economia e sobre a sociedade patriarcal, a estrutura patriarcal e elitista que existia no nosso Brasil, principalmente na época colonial. Tá? E ele diz que a partir disso ele consegue enxergar aí como se dá a exploração dos negros e dos indígenas para a sociedade, como eles foram fundamentais na construção de um país mais desenvolvido, porém, como eles são tratados como mera porcaria, como algo que pode ser descartado pela sociedade. E até hoje nós vemos esses traços. Temos debates importantes contra o racismo a ser feito. Há um racismo estrutural na nossa sociedade. Esse racismo estrutural muitas vezes é negado, há uma negação do racismo no nosso país. Um racismo que está entranhado nas estruturas do nosso país e do mundo, que muitas vezes a gente não percebe, mas também cometemos atos de racismo. Então Caio Prado Júnior entra por meio deste mérito. Para finalizar, Florestan Fernandes, que traz também aí uma análise dessas bases estruturais capitalistas dessa sociedade de classe no nosso Brasil, tá? Falando um pouco das revoluções que foram forjadas no século XIX e no século XX, ok? E da não colocação dos negros, tá? Nesta base social, como se fossem ao menos gente, né? Essa retirada dos negros, essa saída dos negros dessa questão, porque não são considerados, não eram considerados e não são considerados por muita gente hoje dentro de um racismo estrutural, mais uma vez, como seres que devem participar da construção. Eles não têm a mesma perspectiva, não têm as mesmas, os negros não têm as mesmas possibilidades. E esse é o ponto principal da estrutura de estudo aí de Florestan Fernandes, ok? Bom, galera, espero que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre este capítulo. Façam as atividades do capítulo, páginas 109, 110, tá? E 109 e 110, tá? Eu vou fazer essa correção, né? A correção desses exercícios junto com a correção dos exercícios da aula 4, ok? Que será dada na próxima videoaula. Então, nós vamos acumular essas duas correções para otimizar as nossas videoaulas. Um grande abraço, um grande beijo, tudo de bom para todos e todas e até a próxima. Fui!